Fala aí pessoal, beleza? Você já deve ter percebido que está todo mundo falando de inteligência artificial, automação, dados para todo lado. Mas pouca gente entendeu porque o mercado de análise de dados vai explodir de vez em 2026. E o melhor, quem começar agora ainda pega o início dessa onda. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em análise de dados, trabalho com isso aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para análise de dados. Então já esmaga o botão do like, se inscreva aqui no canal, na confiança mesmo, porque o vídeo é bom, o conteúdo é de qualidade e eu sempre trago aqui tudo que eu vivo com análise de dados aqui nos Estados Unidos e com os meus alunos lá no Brasil. E agora vamos para o vídeo. Galera, eu não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, mas há 10 anos atrás a gente falava muito sobre indústria 4.0 e falava também sobre IoT, que era Internet of Things, que é internet das coisas. Indústria 4.0 era basicamente você ter o internet das coisas dentro da indústria, ou seja, você ia ter sensores e também outros dispositivos que pudessem ajudar você a traquear ou acompanhar qualquer processo dentro da empresa. E era basicamente assim, por exemplo, você compra uma peça do seu fornecedor, ele enviava essa peça com um RFID, a partir do momento que chegava dentro da empresa, esse RFID era lido por uma antena de RFID da empresa, essa antena lia, dava a entrada fiscal ou entrada em estoque, conforme a peça fosse se movimentando até chegar no veículo ou chegar em algum ponto específico da produção, ela ia alimentando o sistema. E essa alimentação do sistema basicamente era guardada em algum lugar e você conseguia pegar esse histórico dessa peça. Por exemplo, desde que a peça chegou, quanto tempo ela ficou parada no estoque, quanto tempo ela ficou dentro da linha de produção, quanto tempo desde que ela chegou até ela ir para o cliente. Informações como essa são muito importantes porque você consegue ver o quanto de dinheiro tem dentro do estoque, ou seja, eu comprei uma peça, paguei o fornecedor e ela ficou, por exemplo, 30 dias parada dentro da minha empresa até eu enviar ela para o meu cliente. Ou seja, eu preciso ter um estoque dessa peça, estoque de 30 dias dessa peça. E esse é só um exemplo. Você pode ter outros processos totalmente traqueados. Por exemplo, uma vez eu desenvolvi, isso em 2014, 15, um sistema para acompanhar peças de pintura. Então a peça entrava no sistema de pintura da empresa, recebia uma etiqueta, no final ela recebia uma outra etiqueta e a gente sabia exatamente quando que ela foi fabricada, que ela foi cortada, soldada, prensada, depois ela entrou no sistema de pintura, saiu do sistema de pintura e depois do sistema de pintura ela podia ir para a linha de produção para ser montada nos veículos onde a gente trabalhava. E isso era uma baita evolução porque a gente conseguia saber onde estava a peça no sistema. E isso a gente fazia com coletor e código de barras. E depois a gente passou a fazer isso com RFID. Ou seja, a peça passava no lugar, já tinha um leitor automático e já conseguia fazer o acompanhamento dessa peça. Agora, se com o código de barra e o leitor a gente já conseguia fazer todo esse acompanhamento, imagine com tags de RFID, com sensores, onde você consegue fazer todo o acompanhamento de um sistema de produção, de logística e por aí vai. E por que eu estou falando isso para você? Porque nos últimos 10 anos, pelo menos, eu tenho visto as empresas falarem sobre gerar dados, gerar dados, gerar dados, gerar dados. E todos esses dados gerados aumentaram a necessidade de analisar os dados. Ou seja, eles estavam produzindo dados, mas não conseguiam transformar isso em informações. E até essa época, quem bombava muito eram os desenvolvedores de sistemas. Ou seja, os caras tinham que desenvolver muito sistema e não tinha inteligência artificial naquela época. A inteligência artificial é algo recente. Foi lançada no final de 2022, dessa forma que nós conhecemos hoje. Então, quem era desenvolvedor até o meio da pandemia, mais ou menos, os caras eram praticamente um semideus. Você trabalhava onde você queria, você ganhava o quanto você queria e ainda você conseguia negociar muito bem os benefícios de trabalhar com desenvolvimento de softwares. E a partir do lançamento das inteligências artificiais, ferramentas de automação também, a gente passou a produzir ainda
mais dados, a gente consegue desenvolver ferramentas ainda mais rápido do que antes. E uma grande vantagem que eu vejo com as inteligências artificiais é justamente essa parte dela permitir que você desenvolva, como ferramentas como o Lovable, por exemplo, onde você faz um prompt e ele desenvolve um sistema para você. É claro que a gente já sabe hoje em dia que esses sistemas gerados por IA estão dando muito problema, principalmente de segurança. Porém, para você lançar um sistema e testar se ele vai dar certo ou não, você fazer com IA é algo muito mais rápido e muito mais barato. Então você pode fazer com IA e a partir desse momento que você viu que isso vai dar certo, que funciona, aí sim você pode colocar uma equipe de desenvolvimento para melhorar o que a IA fez, principalmente nessa questão de segurança e regras de negócios, regras muito específicas, quando você não consegue explicar algo muito bem a um prompt para uma IA, por exemplo. E por isso que, felizmente, tem coisas que o humano continua sendo muito melhor do que o computador. E isso está principalmente relacionado à criatividade. O nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento de negócios, mas a nossa criatividade continuam sendo insubstituíveis pela IA. E é por isso que a gente continua falando que você ter a IA a seu favor aumenta muito a produtividade sua. E isso tem nos ajudado na análise de dados também. E apesar de já existirem ferramentas que falam que analisam dados, que conseguem tirar insights, eu não vi nenhuma ferramenta de IA fazer um processo completo e realmente entregar algo de valor para os gestores, para tomadores de decisões. Inclusive, eu estava numa reunião, uma equipe fazendo uma reunião discutindo os projetos do próximo ano, junto com um vice-presidente da empresa. E aí a gente começou a apresentar os projetos para o próximo ano e a gente começou a falar os recursos que a gente já tem, o que a gente ia desenvolver e o que a gente precisava para desenvolver esses projetos. E, gente, a gente precisava muito mesmo de engenharia de dados. Então, a gente precisava fazer as análises, mas a gente não tinha os dados de uma forma pronta para a gente. Isso porque, basicamente, a equipe de Data Warehouse, ETL, os nossos engenheiros de dados aqui, eles não estavam dando conta de disponibilizar todos os dados que a gente precisava para analisar esses dados, para que esses gestores utilizassem essas informações para tomar decisões baseadas nesses dados. E aí esse VP falou assim pra gente assim, olha, mas não é só colocar a inteligência artificial? Daí a gente falou assim, olha, infelizmente não é bem assim, a gente não consegue aplicar uma camada de regras de negócios complexos para a inteligência artificial para que ela automatize tudo isso para a gente e que a gente tenha esses dados disponíveis. Então, na análise de dados, a gente continua precisando de pessoas em todas as camadas, pessoas na engenharia de dados, pessoas na análise e na ciência de dados. Isso basicamente porque na análise de dados você precisa ser técnico para fazer o seu desenvolvimento, a sua query, o seu código Python, o seu dashboard com DAX. E você precisa também ser uma pessoa de negócio, você precisa entender como funciona a organização que você trabalha. Por exemplo, como funciona um sistema de devolução, como funciona uma comissão de vendas para o vendedor, para o gerente, para o diretor, vice-presidente, CEO, por aí vai. Você precisa entender como funciona a organização da empresa ou da área que você trabalha. E isso faz toda a diferença, porque você não consegue aplicar essas camadas para a inteligência artificial ter um contexto e tomar decisões sozinhas. Além do mais, não existe regra, a gente utiliza muito a nossa criatividade. Então, quando eu estou fazendo uma análise, geralmente eu faço essa análise e compartilho com o gestor que vai utilizar essa informação para tomar decisões. Esse gestor, ele vai olhar, vai aprovar ou vai dar sugestões e depois ele vai submeter essa minha análise que ele aprovou a um comitê de outros gestores para que esses outros gestores também possam dar sugestões de melhorias e fazer outras considerações. E aí, mesmo que a IA ela consiga processar tudo muito mais rápido do que a gente, ela não consegue substituir essa criatividade de tanta gente olhando o mesmo processo. Tantas pessoas com anos de experiência, pessoas com experiências de outras empresas, pessoas sem experiências, diferentes pontos de vista. Felizmente, a IA não consegue substituir a criatividade humana, mas ela está ajudando e muito a aumentar a produção desses dados. E quanto mais dados, mais análises nós precisamos fazer, e quanto mais análises, mais decisões nós podemos tomar. Quanto mais decisões nós podemos tomar, mais eficientes nos tornamos, e quanto mais eficientes, mais competitivos, mais a gente volta o ciclo e refaz tudo de novo. Novas necessidades vão surgindo. E é exatamente esse o motivo de eu falar que a análise de dados vai bombar em 2026. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu vou explicar para você onde está o analista de dados e o porquê ele vai bombar em 2026.
Galera, agora vamos aqui para a minha tela, onde eu vou explicar para você uma arquitetura tradicional de Business Intelligence. É claro que isso é uma versão simplificada, existem versões ainda mais simples, existem versões infinitamente mais complexas do que essa. Os dados estão sendo gerados lá desde 2014, pelo menos, por esse conceito de indústria 4.0, logística 4.0, internet das coisas. E olha só o que nós temos aqui. Nós temos dados vindo de várias fontes. Nós temos dados de arquivos, de planilha, CSV, XML, no caso de nota fiscal, JSON, APIs e por aí vai. Nós estamos gerando muitos dados. E nós temos outras fontes de dados e nós temos sistemas. Por exemplo, você já ouviu falar do sistema SAP ou do TOTOS? São ERPs, são sistemas de planejamento de recursos empresariais. Ou um CRM, que é um sistema de gerenciamento de relacionamentos com clientes. Então, veja que nós temos sistemas, ou poderia ser um sistema de produção que está vendo a passagem, que está fazendo o acompanhamento de uma peça, de um veículo dentro da linha de montagem, e a gente está gerando dados. Estamos gerando dados de sistemas, de outras fontes, ou até da sua planilha, que você escreve uma informação importante na empresa que você trabalha. Tudo isso é válido hoje em dia. O nosso querido amigo engenheiro de dados, o que ele faz? Ele vem aqui, pega todos esses dados, manda esses dados para a nuvem, faz alguns processamentos nesses dados e ele transforma esses dados de uma forma estruturada. Então ele pega um XML, um JSON, vem aqui, trabalha com eles, utiliza data lakes ou data warehouses, depende do conceito, não se apegue a isso. Mas pense que o engenheiro de dados, nosso amigo, a gente tem que ter um ótimo relacionamento com o engenheiro de dados, ele vai basicamente transformar esses dados de uma forma estruturada para a gente. Então, desde apenas publicar isso em um data warehouse ou um data lake que a gente consegue conectar e olhar esse banco de dados, essas tabelas e puxar essas informações, ou ele pode transformar em uma forma aí já mais trabalhada em data marts, que são pequenos data warehouses, mais específicos por área, né? Por exemplo, o data mart do RH, então ele vai ter as tabelas ali do RH, o data mart de finanças, que geralmente é algo bem mais amplo, né? Que finanças sempre é uma área muito estratégica da empresa, o data mart de vendas, onde você olha muito volume, vendas, dados de clientes. E você pode ter também, além dessas estruturas de banco de dados, que podem ser ou na nuvem ou on-premises, que é basicamente no servidor local da empresa, ou nós podemos ter também alguns modelos de dados, que é algo já mais trabalhado, mais polido, e que já tem algumas camadas de regras de negócios muito bem definidas, inclusive você consegue deixar as medidas aqui também. Então olha só, basicamente o que a gente falou é até ter o dado. Então pensa que a galera estava trabalhando muito aqui em gerar dados, né, através dos sistemas, e a inteligência artificial está impulsionando muito aqui. Depois a gente precisa muito do engenheiro de dados para ele entregar essa informação estruturada para a gente, e aí sim a gente consegue utilizar esses dados para gerar os nossos relatórios no Power BI. Então, o que eu falei para vocês, geralmente o Power BI conecta nessa parte aqui dos modelos de dados, mas ele também permite que a gente conecte aqui também em data marts, data warehouses e por aí vai. E basicamente com o Power BI, a gente compartilha a informação com a nossa gestão ou com os tomadores de decisão, para eles tomarem decisões baseadas nesses dados aqui que o nosso engenheiro de dados compartilhou com a gente. E também a gente utiliza para fazer análises mais cruas, onde a gente utiliza muito o SQL e utiliza muito Python, porque são análises que não necessariamente eu vou compartilhar com toda a organização ou com um grupo de pessoas, e elas não têm uma periodicidade, uma frequência de atualização tão grande. Então, análises com menos frequência, eu acabo desenvolvendo em ferramentas como o SQL e como o Python. E análises que têm uma frequência maior de atualização, ou seja, todo dia eu preciso compartilhar essa informação. Aí sim eu venho aqui para o Power BI. E também outras análises mais avançadas que eu vou utilizar: redes neurais, clusterização, aprendizado de máquina, séries temporais e por aí vai. Eu vou utilizar a partir dessa camada de dados aqui. Ou seja, veja que a gente focou muito em produzir dados, e agora a gente está precisando ter esses dados de uma forma mais estruturada, ou pelo menos que eles estejam disponíveis em algum lugar
e aí sim a gente poder trabalhar nesses dados. E é aqui que a gente vai trabalhar na análise e ciência de dados, para que no final os gestores possam olhar para essas análises e tomar decisões baseadas em dados. Então, conforme esses gestores vão vendo que é bom trabalhar com análise de dados, eles vão realimentando isso aqui, eles vão pedindo mais informações gera a necessidade de ter dados mais estruturados, com os dados estruturados a gente consegue analisar, com as análises realimenta todo o ciclo e vira um looping infinito, ou seja, cada vez mais nós vamos utilizar mais informações para tomar decisões baseadas em dados. Você entendeu a importância do analista de dados e também o que faz o analista de dados? Então, por isso que eu falei para vocês alguns vídeos atrás, gente, toma cuidado com essa história de N8N. Isso aí é só uma ondinha, gente, passou a onda. Eu falei para vocês que era para continuar estudando e focando em SQL, Power BI, ter um portfólio. E depois disso, sim, você pensar em Python e outras ferramentas de análise de dados. E agora a ondinha passou. Todo mundo viu que, na prática, N8N não é algo utilizado na análise de dados, principalmente se você trabalhar em médias e grandes empresas, que são as empresas que mais estão contratando analistas de dados, e que, como você viu, que essa questão de automações e engenharia de dados não estão no escopo do analista de dados. E é por isso que eu criei a comunidade Bruce de análise de dados. Eu ensino exatamente o que o mercado precisa. Gente, tanto aqui nos Estados Unidos, onde as coisas acontecem primeiro, quanto no Brasil, onde eu acompanho muito o mercado através dos meus alunos, as empresas não estão buscando pessoas especialistas em N8N para ser analista de dados. Elas estão buscando profissionais qualificados que conhecem e aplicam muito bem o SQL, o Power BI e que tenham um portfólio para apresentar aos recrutadores. Porque com o portfólio, sim, o recrutador vai sentir confiança no seu trabalho. Então, se você quer sair do zero, do absoluto zero, clique no link da descrição e entre hoje mesmo para a comunidade Bruce de análise de dados. Lá você vai aprender tudo o que você precisa para entrar nesse mercado tão promissor que vai bombar nos próximos anos. Encerrei o jabá, essas foram as minhas considerações, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido tudo isso que eu te falei e que mesmo que você não goste da minha comunicação ou não queira estudar comigo, não tem problema nenhum, mas que isso sirva para você não cair no papo de qualquer um por aí, pelo menos que deixe você esperto, que deixe você com um pensamento crítico em relação ao que as pessoas estão vendendo por aí. Meu muito obrigado, até a próxima semana. Não esqueça de deixar aquele comentário maroto aqui embaixo que me ajuda demais. Até mais e ó, tchau, tchau!